o não de Deus dá certo. O não de Deus é porque vai ter um sim maravilhoso no futuro. Então, por isso que às vezes nós precisamos aceitar o não do Senhor. Lembra de uma ocasião em que as irmãs de Lázaro, preocupado, mandou chamar Jesus, e Jesus disse não. Jesus não foi naquele momento. Jesus não foi naquela hora. Eu anotei aqui João 11, capítulo 11, verso 3, 4 e 6. As irmãs de Lázaro mandou dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Preocupação das irmãs. O homem estava doente, mas ele, não, eu estou no controle de tudo. Quem sabe você entrou aqui hoje preocupado, Deus está dizendo: calma, não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é da tua forma, não é como você pensa. As irmãs de Lázaro tentou trazer Jesus, e ele disse: não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desse problema. O problema de Abrão, um homem de 75 anos, não ter filho, não era uma luta, não era um problema, era uma forma do nosso Pai glorificar o nome dele e mostrar para nós que Abrão era o nosso pai da fé. É o não de Jesus, é o não que quem sabe você está ouvindo aqui hoje. Não é da tua maneira, não é da tua forma, não é do teu plano, e foi o não. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, como me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não o teu herdeiro, não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, quantas estrelas se pode contar? E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar esta terra para herdardes. E ele disse: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. Verso 11: e as aves desciam contra os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Repita comigo: Abrão, porém, as enxotava. Continuando o verso 12: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíam sobre ele. E o verso de número 15 diz: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Pastor André dizia aqui sobre a obra missionária, e nós temos a oportunidade de servir ao Senhor numa igreja que é missionária. Então Deus abençoe, parabéns ao pastor André, pastor Eliatã, o nosso líder pastor Rinaldo, por essa importante dedicação ao reino da obra missionária, de enviar missionários, de manter os missionários, e de também construir igrejas, de focar no ganhar almas ao Senhor. Isso é muito importante, é maravilhoso a gente poder estar numa igreja que tem obedecido a missão do Senhor, do ID de Deus. Irmãos, voltando à palavra, enquanto o André, pastor, dizia aqui, sobre ouvir a voz do Senhor, isso é importantíssimo, a gente ouvir o Senhor, e essa passagem bíblica vai nos trazer exatamente uma experiência de Abrão, esse homem de Deus,
que alguns instantes antes dessa passagem, alguns momentos antes, se você voltar a sua Bíblia, algumas páginas, você vai ver que esse homem vinha de algumas lutas. Seu sobrinho foi sequestrado, levado cativo, houve algumas guerras, mas Abrão continuava firme com Deus. Isso pode ser uma realidade para cada um de nós aqui hoje, né? De meio de muitas lutas, perseguições, dificuldades, nós estamos aqui firmes, confiantes no Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que depois dessas coisas veio a palavra a ele. Então a primeira mensagem que eu queria que você entendesse aqui: depois de tudo que você já viveu, que você tem vivido, vai vir uma palavra de Deus para a tua vida. Nós precisamos acreditar nisso. Isso move o nosso coração e a nossa fé. Abrão viveu momentos de guerra, deserto, dificuldades, mas inicia aí o capítulo de número 15, que depois destas coisas, algumas coisas aconteceram na vida dele, ou algumas coisas podem estar acontecendo na tua vida, mas a palavra do Senhor veio para Abrão e tem vindo para nós aqui hoje. Quem sabe não vai vir para a tua vida aqui hoje. A palavra do Senhor veio para Abrão. Nós precisamos viver essas experiências com o Senhor. Eu tenho algumas experiências na congregação, alguns cultos, a gente sempre abre algumas oportunidades, e a gente vê que a pessoa pode esquecer muitas e muitas coisas, mas ela nunca esquece a experiência que ela teve com Deus. A gente abre a oportunidade de testemunho, e elas lembram de alguns testemunhos que viveram 20 anos, 30 anos atrás, testemunhos de experiências com o Senhor. Nós nunca esquecemos, fica cravado no nosso coração, porque Deus sempre tem um depois para nós. Deus sempre tem algo novo para a nossa vida. Foi o que Abrão viveu. Nós podemos às vezes tentar montar um depois sem Deus, como estava aqui Abrão tentando montar uma história depois sem Deus, mas Deus se apresenta dizendo: olha, eu tenho um depois presente na tua vida, um plano para a tua história. É isso que nós buscamos, essa experiência, esse saber que Deus cuida de nós, que Deus alimenta o nosso presente, que Deus está presente conosco. As lutas surgem, os problemas, as dificuldades, mas a Bíblia vai dizer que ele se apresenta a Abrão e vai dizer, olha, verso 2 aí, no verso 1 ainda: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu presente, eu sou o teu protetor. Você pode ter passado momentos difíceis aí no teu passado, anos, décadas atrás, mas hoje Deus está dizendo para nós: olha, não considerei as coisas passadas e nem lembre das coisas antigas, eis que faço tudo novo. No livro de Isaías diz isso. Então hoje Deus está dizendo: olha, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Ele se apresenta no nosso presente aqui hoje, dizendo: olha, eu sou a tua proteção, eu sou presente na tua vida, Abrão, e eu tenho um futuro, eu tenho um galardão, uma resposta, um milagre, um projeto. E é isso que Deus dizia para ele: olha, o presente com Deus. Mas às vezes o presente é difícil, não é isso? Quem sabe o teu presente aqui hoje, você vai dizer: olha, pastor, mas está difícil, o meu presente é difícil, mas Deus está conosco todos os dias. Irmãos, Abrão estava com 75 anos, e recebe uma promessa que seria pai de multidões. O seu nome significa pai de uma multidão. 75 anos, para bem para pensar, como que esse nosso Deus é um Deus inexplicável às vezes. Pegar um homem com 75 anos, se apresenta para ele, um homem que já vinha de umas lutas, dificuldades, e olha, eu sou o teu protetor, mas eu sou o teu galardão também, eu tenho recompensa para você. Abrão, com 75 anos, recebe uma promessa,
de ser pai de multidões. Ou seja, para nós o futuro é incerto, é a causa da ansiedade, o medo do futuro, né? O que te está causando o medo do futuro é a sua ansiedade, a tua preocupação, a tua mente tentando montar algumas coisas. E nesse momento Abraão vai dizer para Deus: Deus, eu não tenho filhos, o Senhor não tem me dado filhos. Olha o relacionamento com Deus como que é importante. E o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Já que o Senhor não tem me dado semente, esse será o meu herdeiro. Olha como que às vezes nós montamos algumas histórias para o nosso futuro. Olha como que às vezes nós deixamos a nossa mente fugir do projeto do Senhor, e nós queremos fazer com que algo seja montado. Olha, eu vou dar um jeitinho, o jeitinho do brasileiro, o jeitinho da nossa incredulidade, né? Os anos se passaram e às vezes você entrou aqui hoje montando, fazendo um projeto, um desenho do seu futuro, que Deus não está nele. É o que Abraão estava dizendo naquele momento. Olha, eu não tenho filho, não tenho semente, e aqui tem um servo, Damasceno, esse será o meu herdeiro. Mas vem a palavra do Senhor. Pastor André disse aqui, veio a palavra do Senhor, a voz de Deus. É a voz que vem nos momentos difíceis da nossa vida, é a voz que vem nos momentos que nós às vezes estamos rastejando, cheio de problemas, cheio de frustração. Veio a voz do Senhor, a voz do Senhor veio para ele. Diz assim, olha, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, ele não. Meu irmão, Deus sabe dizer não. Como que é bom ouvir o não de Deus. O não de Deus é algo maravilhoso. Ah, mas às vezes dói, meu irmão. Quando Deus diz não, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E o não de Deus veio para Abraão: não, meu amigo, não, senhor, esse aí não será o teu filho, não, não. Os meus planos são mais altos do que os teus planos. O não de Deus: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. 75 anos, irmão. A palavra do Senhor, as promessas do Senhor confrontam a nossa realidade. As promessas do Senhor às vezes nos deixam meio perturbado, meio sem entender. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? O não de Deus dá certo. O não de Deus é porque vai ter um sim maravilhoso no futuro. Então, por isso que às vezes nós precisamos aceitar o não do Senhor. Lembra de uma ocasião em que as irmãs de Lázaro, preocupado, mandou chamar Jesus, e Jesus disse não. Jesus não foi naquele momento. Jesus não foi naquela hora. Eu anotei aqui João 11, capítulo 11, verso 3, 4 e 6. As irmãs de Lázaro mandou dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Preocupação das irmãs. O homem estava doente, mas ele: não, eu estou no controle de tudo. Quem sabe você entrou aqui hoje preocupado, Deus está dizendo: calma, não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é da tua forma, não é como você pensa. As irmãs de Lázaro tentou trazer Jesus, e ele disse: não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desse problema. O problema de Abraão, um homem de 75 anos, não ter filho, não era uma luta, não era um problema, era uma forma do nosso Pai glorificar o nome dele e mostrar para nós que Abraão era o nosso pai da fé. É o não de Jesus, é o não que quem sabe você está ouvindo aqui hoje. Não é da tua maneira, não é da tua forma, não é do teu plano, e foi o não. E diz a Bíblia que tentaram apressar Jesus. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava.
Irmão, Deus não tem pressa. Na hora que a gente ouve os profetas falar, Deus tem pressa, Deus tem, eu não acredito nisso. Se Ele habita na eternidade, Deus está lá embaixo, Deus está lá na frente, Deus está em décadas lá na frente, Deus está muito lá na frente, Ele não tem pressa, não tem que se preocupar de correr para ir lá curar Lázaro de forma alguma, não tem que se preocupar de Abraão, já tem 75 anos, vamos desenrolar logo aí, te dar essa semana, não, mais 25 anos, Abraão foi ser pai com 99, 100 anos, Deus não tem pressa. Nós precisamos entender que os caminhos estão nas mãos do Senhor, nos planos de Deus. Aí nós vamos fazer o quê? Qual é a escolha a tomar? O salmista vai dizer, Salmo 25, 12: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. Se eu e você tivermos temor do Senhor, seremos ensinados por Ele. O que estava acontecendo com Abraão era isso, sendo ensinado por Deus, sendo guardado por Deus, sendo protegido, sendo didático. Deus estava mostrando para ele que tinha algo maior para ele, e é isso, Deus não tem pressa. As provas e as dificuldades, irmãos, são para que os momentos que nós passamos de choro, lágrimas, é porque Ele vai realizar algo maior, para que o nome dEle seja glorificado. Como é que vai glorificar o nome do Senhor? Com um jovenzinho de 25, 30 anos sendo pai? Não, Deus deixou provar, Deus deixou o tempo passar, Deus deixou o que para o homem, o que para você hoje está sendo impossível, é porque algo que Deus vai fazer para glorificar o nome dEle. Terça-feira, o testemunho que o irmão deu aqui, que coisa extraordinária. Várias vezes os médicos tentou arrancar o dedão do pé dele, cortar. Aí Deus permite, você vai lá na maca, não é hoje, vai lá depois, não vai hoje, depois vai lá, marca, hoje é o dia da cirurgia, na que chega a hora de cortar o dedão, olha como é que Deus permite tantas situações que para nós parecem complicadas e impossíveis. A médica olha para ele, não, vamos cortar isso aí não, vamos só fazer uma rapaz aqui, e o homem testemunhou que terça-feira curado, o nome do nosso Deus sendo glorificado. Aí, meu irmão, o versículo 5 vai dizer que Deus levou ele para fora. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se pode contar, assim será a tua semente. Irmãos, olha o que eu entendi desse versículo. Se eu estiver errado, os pastores me ensinam depois, os mestres aí. A gente vai ver um pouquinho lá na frente, no versículo 12, está escrito assim, ó: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Espera aí, que eu entendi aí, se eu estiver errado, os pastores me ensinam depois. Se lá na frente, a Bíblia está dizendo que pondo-se o sol, então quer dizer que quando Deus leva ele para fora e manda ele olhar para o céu e encontrar as estrelas, é de dia. Será que eu estou errado? Então é assim que às vezes nós entendemos que Deus faz. É quando a gente está dentro de um plano e Deus manda você olhar para algo que aos teus olhos natural, é o teu coração. Não tem lógica, nós não compreendemos as lógicas de Deus, os planos de Deus. Aí agora, Deus pega Abrão e leva para fora, para mim aqui, durante o dia, e manda ele, olha para as estrelas do céu. Irmão, de dia não tem estrela, mas nós vivemos pela fé. Por isso que Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Não tem como ver aquilo ali contar. Você às vezes entrou coisa, você não está vendo aos teus olhos naturais, mas aqui dentro, na fé, Deus já está realizando coisas extraordinárias. Me lembro de um testemunho, é o Mário, um dos donos da Irmãos Moura. A esposa não podia engravidar. Ele ficou alguns anos ali com aquela tristeza, frustração, e um dia ele resolveu fazer uns cultos na casa dele. O que
Abrão estava vivendo ali aquele relacionamento com Deus. E num daqueles cultos, um dos irmãozinhos lá que ele convidou para pregar, olhou para ele e falou assim: rapaz, sem conhecer, ele falou para mim ainda na época, olha, sem conhecer a minha vida, sem conhecer a minha história, ele convidou um irmão para dar uma palavra. E no meio daquele culto, o irmão falou assim: rapaz, desculpa, mas Deus me mostrou aqui uma menininha correndo para lá e para cá aqui. Irmãos, passou-se um tempo, não sei se foi anos, a esposa engravidou de uma menina. Hoje já deve estar moça, já com mais de 20 ou 30 anos. Sabe por quê? Deus quer colocar na nossa mente, pela fé, precisa estar aqui dentro da nossa mente, pela fé, o plano dEle, o propósito dEle. Eu me lembro, irmãos, há uns 22, 23 anos, ou 20 anos atrás, ou mais ou menos ali perto daquela coluna, eu sempre gostava de chegar cedo aqui nos cultos de domingo, entregava as salvas aqui, e dobrava os meus joelhos ali para orar ao Senhor. E eu estava ali um dia orando, devia ser o culto, acho que começava às 18 horas, devia ser umas 17 horas, 17h40, e quando eu levantei, uma irmã falou assim: olha, enquanto você orava ali, Deus me deu uma visão, você lá no altar, ajoelhado, e o pastor orando por você, e te enviando para uma missão na Itália. Irmãos, passou mais de 10 anos, ou seja, a visão estava aqui. É isso que Deus faz conosco, quando Deus usa um profeta, quando Deus envia a palavra, quando Deus lhe dá um sonho, quando Deus lhe fala algo na palavra, quando a gente vai num culto, e a gente sabe que a palavra foi para nós. Essa é a visão de Abrão, olhando e contando as estrelas, está dentro da nossa mente, no nosso coração, está guardado, porque passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Seca-se a erva e caem as folhas, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Eu velo por minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Irmão, passou décadas, deve ter passado mais de 10 anos, 12, não me lembro. E um dia eu estou aqui no meio de uma festa de mocidade, o pastor Rinaldo falou: ajoelha aqui, vamos orar por você, você vai lá na Itália fazer uma missão para mim. Irmãos, 1 mês, 2 meses ou 3 meses depois, eu estava pegando um aviãozão, parando lá na Itália, para cumprir uma missão, a pedido do pastor Rinaldo. Deus é poderoso, Deus fala, Deus às vezes nos leva em algum lugar, nos dá uma mensagem, para que possamos memorizar. Olha o que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, meu irmão. Por isso que a nossa memória precisa ter um plano de Deus específico para nós. Quantas experiências eu tive no início da minha fé aqui dentro dessa igreja, os congressos de juventude, Deus ministrava. Me lembro um que eu era diácono, nem diácono não era obreiro assim, ó, o Márcio, sentado, um congresso de jovens na região dos lagos, e o pregador, no meio da mensagem, entrega uma palavra para mim, no meio da pregação: você está aí, mas muito em breve você estará aqui em cima, e eu lhe darei o dom de ministrar a palavra do Senhor. E falou algumas coisas, irmãos, ficou guardado, mas no decorrer da caminhada, tudo era o contrário daquilo que eu ouvi. Abrão estava aqui com 75 anos, com uma promessa, tudo era ao contrário do que Deus falou para ele. Deus prova a nossa fé, Deus prova a nossa caminhada, Deus prova a nossa paciência, a nossa convicção, nosso amor por Ele. Era isso que Deus estava fazendo com Abrão, provando ele. Mas estava aqui dentro, ó, a palavra, a visão de Deus, precisa estar dentro da tua mente, do teu entendimento, aquilo que Deus tem para a tua vida. O propósito de vida. Eu li um livro de um homem chamado Viktor Frankl, um dos sobreviventes do Holocausto. Morreram praticamente todos que estavam ao seu redor. E ele sobreviveu, um judeu. E ele escreveu um livro, O Sentido da Vida. Exatamente isso.
Você precisa estar aqui dentro, nós precisamos estar aqui, não entendendo que nós somos um por acaso, de forma alguma. Nós somos mais um, de maneira alguma. Milhões de espermatozoides, você foi o único que chegou lá, no único óvulo. E o Salmo 139 vai dizer que Deus já nos conhecia lá desde o ventre, e tudo foi escrito. Então tem um propósito de Deus para cada um de nós. Tem um propósito de Deus para Abrão, ser o pai das multidões. É um propósito de Deus para você, e precisa estar dentro de nós. É isso que Victor Frankl entendeu, quando estava todo sendo assassinado ali, e ele sobreviveu, porque ele entendia, olha, tem um propósito de Deus para mim, a vida tem um sentido, um dia eu vou sair daqui. E ele saiu, e escreveu vários livros, e é uma referência de que nós temos um propósito de Deus. Poucos dias eu vi uma reportagem de um senhor, que por mais de 30 anos trabalhou nas torres que foram destruídas nos Estados Unidos, as torres gêmeas. Nunca faltou serviço, nunca. Ele só faltou um dia de serviço, que a mulher dele marcou o médico para ele, e foi exatamente o dia que aquela torre foi atingida, e ele sobreviveu, porque tem um propósito. Você está aqui hoje porque tem um propósito de Deus para a tua vida. Abrão suportou todo aquele momento difícil, porque tinha um propósito de Deus para a vida dele. Isaías 55, 8 e 9, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos, diz o Senhor. Você entrou aqui hoje como Abrão, montando um projetozinho para Deus, dizendo, aqui ó, meu filho é Damasceno Eliezer, mas Deus hoje te trouxe aqui para dizer, olha, o meu plano é maior do que o teu plano, o meu projeto é maior do que o teu projeto. Levanta a cabeça, Abrão, a caminhada é longa, o propósito é grande, sai, conta as estrelas, se é que pode, pela fé, meu irmão, sai daqui hoje contando estrela, pela fé sai daqui hoje acreditando na promessa, pela fé sai daqui hoje convicto de algo que Deus prometeu para a tua vida. A gente tem que ter essa convicção. A decisão é sua. A Bíblia vai dizer aí, creu ele no Senhor. É você que precisa decidir. O versículo que o varão de Deus leu aqui: sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Vai ter dia que você vai subir aquela escada ali voando, numa alegria só, regozijando, mas vai ter dia que você vai subir meio que segurando ali naquele corrimão. Vai ter dia que você vai subir rastejando, mas aqui dentro Deus vai renovar a tua fé. Você precisa crer, e a Bíblia diz, creu ele no Senhor, ele foi imputado isto por justiça, ou seja, Deus considerou a fé de Abrão. Deus hoje aqui, eu quero dizer, Ele está considerando a tua convicção e a tua fé. Deus está aqui hoje avalidando, olha, está certo, esse aí é um homem de fé, de coragem, de ânimo. Você não veio aqui só por escala não, meu irmão. Eu orei, falei, Senhor, tem uma palavra, eu preciso que o Senhor envie lá aqueles que o Senhor queira que ouça aquela palavra. Às vezes não pode ser para todo mundo aqui, mas eu creio que alguns aqui estão entendendo, essa palavra é do céu para o meu coração. Ele creu, e é uma decisão. Moisés escreveu lá no livro de Deuteronômio, ele põe diante de ti a vida e a morte, escolhe pois a vida, escolhe Jesus, meu irmão, escolhe o plano de Deus, escolhe o propósito de Deus. É isso que foi que Abrão viveu, 75, irmão, a gente tem que parar para dar uma analisada, 75 anos, e Deus fala para ele, ó, você vai ser pai de multidões. Olha aí, meu irmão, tem que ter fé, não tem? Mas ele teve fé,
E é o que você precisa aqui hoje. Você precisa colocar os ensinamentos de Deus, se esforçar e obedecer e orar. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 8, é bom se relacionar, ter essa amizade com Deus. Deus fala, meu irmão. Deus fala. Hoje mesmo um amigo estava contando uma história. Ele e a esposa chamou a filha para conversar, passou a tarde conversando com a filha. De noite resolveu ir no culto. Dizer que o culto era da igreja da Parede Preta ainda. Ele falou, não fala mal de igreja de Parede Preta para mim mais não, hein? Ele chegou na igreja da Parede Preta. Tudo que ele conversou com a filha durante o dia, o pastor ministrou no coração dele aquela noite. Parecia que aquele pastor da Parede Preta estava lá dentro da minha casa ouvindo tudo que eu estava dizendo. Deus fala, meu irmão. Pastor André diz aqui, eu repito, veio a voz do Senhor, Deus ministra o nosso coração. Aí o verso 8 vai dizer assim, olha, e disse ele, Senhor Jeová, como saberei que eu vou herdar? Deus promete filhos, agora Deus promete uma terra para ele. Aí o verso de número 9 vai dizer assim, olha, Deus dizendo para ele, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles, uma de frente da outra, mas as aves não partiu. Verso 11, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, a enxotava. Escute, irmão, o nosso pai é um pai de detalhes. Ele agora dá um projetozinho para que Abraão possa cumprir. Vai dizer para ele aqui, olha, vai lá, pega alguns animais e sacrifica. É o altar, é a mensagem e o tema dessas quinta-feiras aqui. Faz o seu altar. E foi exatamente o que Abraão fez. Pastor, não sei o que fazer na minha caminhada. A carta de Tiago vai dizer assim, olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos liberalmente dá e não lance o rosto. Deus dá sabedoria. Deus tem planos. Deus tem também um projeto que nós precisamos fazer a nossa parte. E foi o que ele fez. Trouxe todos estes que Deus o mandou ele trazer e fez ali o seu sacrifício. Irmão, isso aqui nos dá a entender a tipologia da nossa devocional com Deus, do nosso sacrifício com o Senhor, da nossa vida com Deus, da nossa obediência ao Senhor. Será que a gente tem obedecido aquilo que Deus tem ministrado para cada um de nós? Diante das lutas, dos problemas, das situações complicadas, que às vezes cada um de nós, às vezes passamos, algumas enfermidades, alguns, quem sabe você entrou aqui hoje, problema financeiro, sentimental, familiar, não sei, mas Deus tem direção para cada um, Deus tem direção, e agora Abraão obedece ao Senhor, porque Abraão quer herdar algo do Senhor, irmão. Se nós queremos herdar, se nós queremos viver o galardão de Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. E ele vai dizer, olha, se ouvir e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Deuteronômio 28 vai falar, olha, se atentamente ouvir a voz do Senhor, a voz do Senhor precisa ter uma atenção redobrada, tá ligado? É como entrar no culto desse, você pegar o Wi-Fi, o Wi-Fi precisa estar na alta, a gente precisa entender o que Deus está falando, e foi isso que Deuteronômio escreveu, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e ter o cuidado, escute irmãos, foi o que Abraão fez, não é que Deus mandou ele, olha, vai lá, pega uma bezerra de 3 anos, irmão, é detalhe, não é uma bezerra de 6 meses, é de 3 anos, Deus nos dá detalhes na nossa caminhada,
Deus vai dar um detalhe para Sansão: olha, você não pode cortar o teu cabelo. Para cada um de nós tem um detalhe de Deus. Cada um de nós temos uma experiência particular com o Senhor. Abrão foi levado para fora para olhar para o céu e contar a estrela. Você tem a sua obediência ao Senhor. Deus fala com cada um de uma maneira. A fé é tua. Quem ouviu algo de Deus foi você. Nós não temos o direito de intrometer naquilo que Deus falou com você. Foi você que ouviu. Tem gente que não vai entender o que você ouviu. E Abrão viu os detalhes ali. Cuidado em guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará. Tem galardão. Lá no início da mensagem nós falamos: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Tem galardão. Aí em Deuteronômio vai dizer: olha, e as bênçãos te alcançará. Irmão, se nós ouvirmos, se nós tivermos atenção de ouvir e obedecer, as bênçãos nos alcançarão. É uma promessa. Agora, irmão, cuide continuamente desse seu altar, dessa sua oração, dessa sua vida com Deus, do seu devocional, da sua dedicação ao reino, da sua vida de obediência. Cuide com muita atenção, porque a Bíblia vai dizer assim, ó: as aves desciam sobre o sacrifício, sobre os cadáveres de Abrão. Abrão, porém, as enxotava. Abrão enxotava. Às vezes, outra tradução vai dizer que essas aves de rapina, tem uma tradução que vai dizer que é urubu. Você acha que não tem gente tentando roubar o seu sacrifício? Você acha que não tem pessoas tentando invalidar? Aí Pedro vai dizer lá na primeira carta dele, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 8: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Aí Abrão vai lá e faz o sacrifício. Aí a Bíblia está dizendo que os urubus tentam ir lá para atrapalhar aquilo que ele está fazendo para Deus. Meu irmão, não deixa ninguém atrapalhar aquilo que Deus projetou para a tua vida. Não deixa o inimigo roubar a sua vida com Deus. Não deixa roubar o seu devocional com o Senhor. Não deixa o inimigo roubar as sementes que ele plantou no teu coração. Não deixa o inimigo roubar. Foi o que Abrão fez. Começou a expulsar. E eu procurei aqui a palavra enxotar, expulsar. Expulsar às vezes com gritos e empurrões. Mas Abrão estava firme: isso aqui é algo meu com Deus. O que você tem com Deus não deixa ninguém roubar, não deixa o inimigo. Ele está até rodeando, mas você tem autoridade de Deus para expulsar os urubus que tentam ir contra o seu sacrifício, a tua vida e a tua promessa com o Senhor. Meu irmão, o que Abrão viveu, Deus também pode fazer você viver as promessas do Senhor. E é isso que eu vim ministrar para nós aqui hoje. Que Deus tem algo para você, depois de algumas situações que você já viveu. Não importa se são meses, às vezes você entrou dizendo: já tem décadas, já tem mais de 20 anos. Abrão era 75 anos, mas Deus está dizendo para ele: olha, eu tenho um plano maior do que o teu plano. Então vai lá, monta aí o sacrifício, cuide dele. Eu sei que os inimigos vão tentar roubar o que Deus colocou no teu. Irmãos, continuamente nós passamos por situações que o inimigo tenta nos roubar os propósitos de Deus. Lembra da semente? A palavra que Jesus vai dizer que uma caiu no caminho, outra caiu entre os espinhos, e uma delas as aves vinham e comia. É o inimigo tentando roubar a semente, a palavra, a promessa. É isso. Agora eu termino, irmão, com essa linda palavra. Olha,
E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Nós vamos viver tempo de descanso. Ah, pastor, eu estou aqui em aflição, em luta, em preocupação. Calma. Aqui é um descanso do Senhor para ele. Porque quem tem vida com Deus, quem guarda as promessas de Deus, quem tem vida de oração, viverá a promessa e descansará em Deus. Nem o passado, nem o futuro de ansiedade, de medo vai abater. Nós vamos viver o presente aqui, olha, cada dia, sem ansiedade com as coisas futuras, sem preocupação com o passado. Nós vamos viver o presente aqui, convicto com o Senhor, descansando. A Bíblia diz: pôs-se o sol e veio um descanso na vida dele. E o verso 15 vai dizer: olha, quanto a você, sossegue, Abrão, você acabará em vida, em paz, feliz na sua velhice. Eu vim aqui dizer: olha, no meio de tudo que você vive, eu profetizo paz para a tua caminhada, eu profetizo coragem, eu profetizo ânimo para você expulsar os abutres, os urubus. Eu profetizo nesse momento aqui que você vai viver tempo de felicidade, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.